Ceará confirma favoritismo, vence o Londrina, consegue a segunda vitória consecutiva sob o comando de Wagner Mancini e agora espera como é que vai terminar a rodada lá na segunda-feira para saber a sua distância para o G4, o almejado G4, o difícil G4, para saber como é que fica a sua vida ao final dessa 27ª rodada da Série B. Queria pedir logo o seu like para você fortalecer aqui o canal. Se você não está inscrito, que você se inscreva para a gente continuar falando muito sobre futebol. E nessa quarta véspera de feriado, a vitória por 3-1 do Ceará para cima do Londrina. Sem o Luiz Otávio, o Wagner Mancini optou por mexer no mínimo na equipe, trouxe Thiago Panhussá, que não faz uma boa temporada, para a equipe, e aí a gente vai falar como futebol um próximo meio louco mais na frente. Manteve a estrutura tática da equipe e principalmente o ímpeto de tentar resolver o jogo logo. Ao longo dessa temporada inteira, os melhores jogos do Ceará foram aqueles que ele conseguiu imprimir ritmo, colocar a equipe adversária nas cordas logo no início do jogo. Aconteceu isso com o Morínigo, aconteceu isso com o Barroca, em menos intensidade, mas também aconteceu com o Guto Ferreira e agora com o Wagner Mancini. São 2 jogos consecutivos abrindo o placar antes dos 10 minutos. Após cobrança de escanteio, gol do Eric, 1-0 para o Ceará. O time continuou na pressão, mas tem um pênalti contra em que o Londrina, que estava completamente acuado, faz 1-1. Aí o primeiro dado positivo. O Londrina é um time frágil? Muito. São 14 rodadas no G4, já que perdeu esse jogo e não vai sair nessa rodada. É um time que tem problemas defensivos, é um time que dificilmente não vai conseguir. É bem provável imaginar o Londrina escapar do rebaixamento, talvez. Talvez eu esteja até sendo um pouco cruel, mas é um time muito frágil. Só que muitas vezes o Ceará sentia um abalo psicológico quando acontecia um revés, quando abria o placar no primeiro tempo. Não conseguia se reencontrar no jogo. E isso não aconteceu. O primeiro tempo do Ceará continuou com essa intensidade muito forte. O time muitas vezes fazendo até aquela saída com 3 jogadores, mas quando fazia, espetando 2 por cima, ficava lá o Castilho e o Jean Carlos mais por dentro, ficava quase um desenho de 3-2-5 no campo de ataque, tentando agredir, tentando buscar o gol. Faz o 2-0 numa assistência fantástica do Eric pro gol do Thiago. Aí a gente vê como o futebol é um troço louco. Eu muito provavelmente não teria escalado o Thiago. A temporada do Thiago é de fato muito abaixo do que se esperava. Mas num jogo desse, que ele tem a chance de jogar, vai lá, marca o gol e depois de novo, jogada do Eric, a bola bem que bate-rebate do Thiago e no Léo Santos, o Ceará faz o 3-1. E aí vou fazer um outro parênteses que é sobre o Eric. O Eric é um jogador que já viveu o topo para a torcida do Ceará. Depois da negociação com o São Paulo, passou a ser um alvo, caiu muito de produção também, mas parece que aos poucos vai retomando. Dos últimos 6 gols do Ceará, ele participa diretamente de 5. Marca contra o Tombense, ainda com o Guto, tem assistência para o gol do Barleta no jogo contra o Criciúma e participa diretamente dos 3 gols de hoje. Uma assistência direta, uma bola que ele cruza, que sobra ali para o Léo Santos e o gol de 1-0. E tudo isso, principalmente nesses 2 últimos jogos, atuando praticamente como um ponto esquerda clássico, o canhoto jogando do lado esquerdo. Com o crescimento do Barleta, ele perde espaço lá do lado direito, mas mostra que pode ser útil. E é uma das missões do Wagner Mancini. O Ceará não tem lastro de talento suficiente para descartar o Eric. Eu tenho falado isso há muito tempo, por mais que em um determinado momento tenha imaginado que ele pudesse sim pegar um banco de reservas, imaginando no lado direito, já que o Barleta vinha pedindo passagem para jogar por ali. Mas já que ele consegue se adaptar à ponta esquerda e conseguiu jogar bem esse jogo, mesmo errando uma outra situação, não se abre mão de talento, principalmente quando você está num campeonato em que você não tem mais nada a perder, que é o campeonato que o Ceará disputa agora. Então é muito importante para o Ceará o Eric voltar a ser um jogador efetivo, e ele foi nesse primeiro tempo. O outro detalhe sobre o primeiro tempo ainda é que muitas vezes a gente viu o Ceará jogar melhor e não ter um instinto assassino de tentar resolver o jogo, de tentar ser um time que encaixote o adversário e deixe logo um placar confortável. O jogo mesmo da queda do Guto Ferreira talvez seja o melhor exemplo disso. O Ceará faz 2-0 antes dos 10 minutos, tem em verdade a lesão do Saulo, mas se retrai, para de jogar e acabou tendo um castigo no final. O Ceará fez o 2-1, o Ceará fez o 3-1 e poderia ter feito pelo menos um quarto gol. Tanto o Nicolas quanto o Barleta tiveram chances claríssimas para marcar o quarto gol e aí eram favas contadas. No segundo tempo, esse ímpeto de fato diminui. O Londrina já volta com 3 jogadores diferentes no intervalo. O jogo fica
mais equilibrado, mas as chances do Londrina foram ou de chutes de fora da área ou de erros do Ceará. Tem um até de uma saída de bola estranha do Bruno goleiro. Acho que o Breno tá ali um pouco desligado na cabeça de área. Breno que já tinha entrado no lugar do Léo Santos, não se ligou e aí quase tem uma situação a respeito do Londrina. A baixa do jogo foi a lesão do Paulo Vitor. Danilo Barcelos é um cara que parece ter muita ascendência no grupo, é um cara que parece que é muito importante dentro do elenco, mas de fato cai-se a produção. Ofensivamente, então, nem se fala. E defensivamente, ele apresenta ainda defeitos desde o início da temporada. Tanto que a melhor chance do Londrina no primeiro tempo é um lance que o torcedor do Ceará já viu muitas vezes com o Barcelos em campo. A bola longa nas costas do lateral esquerdo, sorte que o Bruno estava muito inteiro na jogada e evitou um gol do Londrina ali. Por sorte, o Ceará tem aí um bom tempo até a próxima partida contra o Novo Horizontino para ver se o Paulo Vitor, qual é o tamanho dessa lesão do Paulo Vitor, que de fato a entrada do Barcelos diminui o nível técnico da equipe. Dá para se empolgar? Difícil falar porque a montanha é muito grande para escalar. O Ceará tem que fazer um campeonato quase que perfeito até o final. Mas é importante um treinador que chegou em pouco tempo, ganha 2 jogos, um deles contra um time do G4, o outro contra um time do Z4, ou seja, 2 situações completamente diferentes, mas agora vai ter tempo maior até para conhecer melhor o seu elenco. O Wagner Mancini encontrou ali uma formação que ele conseguiu fazer resultado nesses 2 jogos, mas agora ele vai ter tempo até para entender outras peças que ele tenha no elenco que possam acrescentar nos próximos jogos. Mas é interessante, a recuperação do Eric, a recuperação do Guilherme Castilho voltando a jogar, a própria presença do Léo Santos, encontrando reforços dentro do elenco. E quando, por exemplo, num jogo como hoje, que o Barleta não resolveu, o Eric resolveu. Aí volta aquilo que eu disse antes. Não se abre mão do talento quando você não tem um lastro tão grande. O Eric hoje foi fundamental para o Ceará vencer a equipe do Criciúma na segunda vitória consecutiva sob o comando do Wagner Mancini. De novo, quero pedir aquele like para a gente fortalecer por aqui. Pedir para você que não está inscrito que você se inscreva, ative o sininho. E se você quiser colaborar com o canal, dá uma olhada na descrição, você tem como entrar em contato comigo e a gente fala um pouquinho de como fazer isso. Mandado de novo, muito obrigado e fica de olho que o tempo todo estou falando de futebol por aqui.